Foi convocada uma reunião esta semana entre 15 entidades sindicais ligadas aos professores em São Paulo para discutir o problema da escola sem partido. Aí essas organizações decidiram, né, que é preciso mobilizar os professores contra essa ofensiva e decidiram formar um comitê estadual de luta contra os fascistas e os ataques dos fascistas nas escolas. Então, isso daqui, que é uma primeira iniciativa importante, ela contrasta com a paralisia geral que nós podemos ver da esquerda, das organizações, etc. e tal, diante do governo da extrema-direita. Aqui eu acho que é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos que são importantes, porque há muita confusão também no que diz respeito a entender o que significa opor uma resistência, organizar a luta contra os fascistas, né? Por exemplo, ao lado dessa iniciativa, foi tomada uma iniciativa pela esquerda mais moderada, pequeno-burguesa, que é de fazer um seminário, chamaram intelectuais para discutir o problema da escola sem partido, etc. e tal. Bom, logicamente que no marco de um plano geral de lutas, não há problema nenhum de você fazer um seminário, fazer um debate, etc. e tal. O problema aqui que nós temos, né, isso que nós precisamos considerar com cuidado, é que não se trata de um complemento a toda uma mobilização, mas de uma substituição da mobilização. No último período, né, nós tivemos oportunidade de ver, nós tivemos diversas oportunidades de ver esse tipo de política em ação. Uma política que é impulsionada também pela maior facilidade dos meios de comunicação que existem, né? Os setores mais voltados para uma política institucional, para as eleições, para esse tipo de atividade, ou seja, não voltados para a luta, eles tratam de criar uma aparência de que está havendo uma grande reação a uma determinada coisa, quando na verdade é só, né, uma sequência de discursos, de palavras, etc. e tal. Então você chama aí, por exemplo, seminário para discutir o ataque aos negros pelos bolsonaristas. Aí vem um sociólogo, fala um monte de coisa, em geral um monte de abobrinhas, e daí vem um segundo sociólogo, vem um historiador, e vem um professor não sei do que, né? E todas essas atividades, todas elas têm assim uma pilha enorme de títulos universitários e tal. Quer dizer, é uma discussão eterna, sem ação nenhuma. E eu acredito, né, acho que é importante levantar essa questão aqui, que essa discussão eterna, sem nenhuma ação, ela é confundida com uma verdadeira luta contra a direita, etc. e tal. Nós tivemos também aí presente, né, o espetáculo da eleição, né? Não sei se todo mundo fez uma reflexão profunda sobre isso, mas eu queria fazer a seguinte colocação. Durante todo o período de luta contra o golpe, o período em que as pessoas, uma parte das pessoas pelo menos, mais se empolgou na luta contra o golpe foi na eleição, que era justamente o meio de derrotar os golpistas, entre aspas, mais fracassado de todos e, pior de tudo, fracassado de antemão. A burguesia organizou a eleição, a burguesia golpista, tirou o Lula, né? Uma parte, não todos, mas uma parte do pessoal ficou até alegre de ter tirado o Lula,
Colocaram o Fernando Haddad, que é uma espécie de Geraldo Alckmin do PT, né? Um candidato meio sem sabor. E aí o pessoal ficou extremamente alegre, né? Me deu a impressão de que toda essa alegria se referia ao fato de que o PT tinha um candidato que era um candidato com cara da classe dominante, das pessoas de bem do Brasil. Professor, né? Supostamente fala bem, etc. e tal. Não é um Lula, um nordestino que veio do aquém e do além, junto com a fome, né? Fugindo da fome, com 9 dedos, perdeu um dedo na fábrica, fala a língua do povo, etc. e tal. Então, me deu inclusive a impressão de que muita gente no PT, pela primeira vez, ficou feliz de ter um candidato de acordo com o figurino que a classe dominante prescreve para os candidatos. Nós já vimos muito isso na eleição. Você lança um candidato pobre aí, você recebe muita crítica de elementos direitistas, atrasados, e muitas vezes até da esquerda, né? A direita aceita o Jair Bolsonaro, que não consegue nem falar. Mas o Lula, que é um líder de massas, e que fala muito bem, apesar de falar de uma maneira popular, eles não são capazes de aceitar. Bom, o fato, resumidamente, é que um número muito grande de pessoas, isso merece um destaque, considerou que a campanha eleitoral era um meio privilegiado de luta para derrotar a direita, quando era uma coisa que estava fracassada de antemão. A eleição, logicamente, é um jogo de cartas marcadas controlado pela classe dominante. Inclusive, se você ganha a eleição, você não vai conseguir colocar em prática nenhuma política própria. Vão impor para você o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, e assim por diante. Os militares vão ter que aprovar o ministro da Defesa que você mandou, quer dizer, no final das contas você manda muito pouco. E por o pouquinho que o PT conseguiu mandar no regime político, deixou a burguesia tão insatisfeita que eles tiveram que dar um golpe de Estado. Aí, o golpe de Estado passou por cima da eleição de 2014. Eleição de 2014, a Dilma conseguiu uma votação de 54 milhões de votos, mais ou menos o que o Bolsonaro conseguiu agora, e foi olimpicamente ignorada essa votação e o governo foi derrubado. E aí todo um setor entra na campanha eleitoral e fala, não, agora nós vamos virar o jogo, que é uma coisa totalmente absurda. Eu digo isso porque nós precisamos fazer uma distinção clara entre aquilo que é uma luta verdadeira e o que não é luta nenhuma, que é uma coisa que não tem efetividade, não tem efeito. Por exemplo, fazer debate nas universidades sobre o tema A, B, C e D não resolve problema nenhum. Ninguém vai recuar de uma política porque você fez um debate. Isso aí precisaria ser entendido. Ninguém vai recuar de uma política porque você fez uma denúncia na internet. Ninguém vai recuar de uma política porque você está lá fazendo uma campanhazinha no Facebook ou no Twitter contra determinada coisa. Nós precisamos entender que para derrotar aquilo que é uma poderosa força material, não é produto simplesmente de discussões e de debates, que é o Estado Nacional, que tem forças armadas, que tem instituições, etc. e tal, é necessário opor a tudo isso uma força material real, e não apenas palavras. Quer dizer, essa questão da escola sem partido, por exemplo, que é uma questão central nesse momento, nós podemos ficar aí
fazendo um debate na USP, na PUC, sobre o malefício, né? Cada um com a sua opinião, do que é a escola sem partido. Mas a única maneira de derrotar isso é mobilizar os professores e estudantes em todas as escolas. Os professores e os estudantes têm que colocar a extrema-direita para fora das escolas. Caso contrário, eles vão dominar. No sábado passado, nós demos o exemplo aqui, importante, né, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde, numa tentativa de intimidar os professores, o MBL fez uma manifestação, sempre acompanhada da polícia, né? E foi feita uma contra-manifestação que expulsou o MBL da porta da escola. Então, nós apontamos corretamente que esse é o meio, ainda modesto nesse caso, bem modesto, de derrotar a direita. Outros setores falaram, alguns chegaram até a falar o seguinte: nós vamos responder à extrema-direita com música. A não ser que o cidadão seja o famoso flautista de Amelim, né? Que ele vai tocar uma flauta e vai levar os ratos do MBL da extrema-direita para dentro de um rio aí, e afogar todo mundo no rio. Eu não vejo muito bem como é que nós vamos conseguir derrotar a extrema-direita com música. Isso aí é ridículo, né? Todo mundo percebe que é ridículo, mas não é absolutamente incomum. No meio da esquerda está cheio de ideias assim de que você tem que fazer uma dança, né? Que você tem que fazer aí um beijaço, abraçar um prédio, uma estátua e tal, que são o que eu chamaria de meios de luta. Acho que está na hora de abrir uma discussão esclarecedora no meio das pessoas que estão lutando sobre isso daí. Isso tudo, me desculpem os companheiros que acreditam nisso, que acham que é importante, não resolve absolutamente nada.